Olá para todos vocês. Eu sou Fernanda Perlatti, professora de yoga, terapeuta Ayurveda, e estou aqui a convite das meninas da Reviston, em especial a minha querida amiga do yoga, Janaína Castellani, para falar para vocês um pouquinho sobre Ayurveda, né? E o que é Ayurveda? Ayurveda é a ciência da vida. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento ou ciência. Então, literalmente, podemos dizer que a palavra Ayurveda significa a ciência da vida. E o Ayurveda é um sistema de saúde que começou há milênios, né? Há 5, 6, 7, 8 mil anos atrás. A gente tem registros muito antigos da prática dessa ciência na Índia. E essa ciência, ela preconizou, né, as bases de tudo o que vem depois dela, incluindo a nossa medicina moderna, que hoje é muito diferenciada do que a gente tem como Ayurveda, né? Então, quando a gente estuda o Ayurveda e quando a gente aplica o Ayurveda, nós estamos até hoje aplicando e estudando esse conhecimento ancestral de aproximadamente 5 mil anos atrás. E o que o Ayurveda tem de diferente? Então, o Ayurveda nos diz que nós somos uma representação do universo, que nós como indivíduos somos uma representação individual do universo, somos um microcosmos inseridos num macrocosmo e que nós não somos simplesmente parte da natureza. O Ayurveda considera que nós somos a própria natureza. Então não é possível deixar de considerar um evento isolado na natureza sem sentir e observar que esse evento influencia o nosso interior, influencia o nosso corpo, influencia a nossa mente e influencia as nossas funções biológicas. Então a Ayurveda nos coloca como a própria natureza. Por isso, ele considera de extrema importância essa observação constante. Então nós podemos dizer também que o Ayurveda é a ciência da autocura, através da autoobservação. Não é possível deixar de considerar a influência das estações do ano, a influência da temperatura, da localização geográfica, a influência dos horários do dia e da noite em nós. Então, nós devemos estar constantemente conectados e observando esses fluxos. Essa ciência também nos diz que nada é bom para todo mundo o tempo todo, trazendo até nós esse conceito tão importante e tão verdadeiro a respeito da impermanência, né? Nós temos que considerar, nós devemos considerar para termos uma boa saúde e longevidade com qualidade de vida, que é o que propõe o Ayurveda, nós devemos considerar que nós mudamos e estamos em constante mudança o tempo todo, né? Então, se você, por exemplo, aos 18 anos comia um determinado alimento, você não deve continuar até os 60 anos comendo esse mesmo alimento sem observar as suas mudanças, né? A cada fase da vida nós somos diferentes, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa bioquímica interna. Então nós devemos sempre estar em constante harmonia com o universo. E isso nos traz uma grande lição, uma grande percepção e uma grande chance de trazer para a nossa vida o autoconhecimento e a autocura. O Ayurveda considera de extrema importância na nossa vida a nossa digestão, o nosso poder digestivo chamado de Agni. Então, uma pessoa que tem um bom Agni e que tem um bom poder digestivo, ela tem uma boa saúde. E o que significa um bom Agni? Significa você poder comer qualquer coisa e digerir qualquer coisa sem sentir absolutamente nada? Não necessariamente. Um bom Agni significa uma digestão adequada para aquilo que é adequado para o seu biotipo e para a sua consistência individual, para a sua constituição individual, né? Então, existem pessoas que naturalmente têm um poder digestivo menor, então, consequentemente, elas precisam de um pouco menos de alimento.
Existem pessoas que têm uma digestão um pouco mais intensa, então, consequentemente e provavelmente, elas precisam de um pouco mais de alimento, né? Então, essa observação da digestão e do Agni, ela está absolutamente pautada nas bases do Ayurveda. E para o Ayurveda, a digestão não é simplesmente a digestão bioquímica, biológica, fisiológica. Não é simplesmente digerir um alimento no estômago. Tudo o que chega até nós, todas as impressões, todos os sentimentos, todas as emoções e tudo aquilo que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de captar, são elementos que terão que ser digeridos e transformados. Então, ter um bom Agni significa ter um bom entendimento da vida, ter uma boa digestão em relação a todas as coisas que acontecem na vida. Então, por exemplo, quando nós comemos um alimento e esse alimento ele não é bem digerido, esse alimento vai viajar, né, através dos nossos intestinos, do nosso sistema, e não estando bem digerido, ele vai começar a produzir toxinas. Essas toxinas, quando elas ficam acumuladas e quando isso começa a acontecer de forma muito frequente, elas vão formar no nosso organismo algo que nós chamamos de ama. Ama são toxinas provenientes de uma digestão inadequada. E essa ama, né, essa quantidade de ama, de toxinas que vai se acumulando no nosso trato intestinal, a um determinado momento ela vai encontrar um órgão mais sensível, seja por questões genéticas ou sejam por questões fisiológicas e físicas, e ela vai se alojar nesse órgão mais sensível. E aí, pelo Ayurveda, nós começamos o entendimento do que seria a doença. Então, as doenças, elas começam através do nosso trato intestinal. Todo alimento que é mal digerido, ele vai se transformar em toxina e essa toxina vai se alojar num órgão mais sensível, um órgão mais propício à sensibilidade, um órgão mais enfraquecido do nosso corpo. E assim começaria no Ayurveda o mecanismo da doença, que adquire diversos estágios. Então, o Ayurveda, como a ciência da autocura, ele nos dá suporte, nos dá ferramentas físicas, mentais, emocionais, para que nós possamos curar as doenças que já estão instaladas e também que nós possamos prevenir as eventuais doenças que poderiam chegar até nós. O conhecimento do Ayurveda nos diz que se nós tivermos uma boa digestão e que se nós tivermos profundamente conectados a esses ciclos da natureza, se nós estivermos atentos às nossas necessidades, de acordo com as mudanças que acontecem no universo, nós não iremos adoecer. Então, saúde para o Ayurveda é estarmos completamente adaptados no meio em que nós estamos vivendo, né? E essa adaptação, esse Agni, como eu expliquei, esse bom poder digestivo, ele não é só em relação ao alimento, é a nossa capacidade de digerir sentimentos, emoções, relacionamentos, todas as impressões e tudo aquilo que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de captar, né? Então, a Ayurveda é a ciência da vida. É um conhecimento milenar que nos traz, através de inúmeros processos, dietas alimentares, massagens, processos de purificação, posturas terapêuticas do yoga, pranayamas, administração de ervas e chás. Então, todas essas ferramentas dentro do Ayurveda são utilizadas para promover saúde e para, eventualmente, levar a cura para alguma doença que já esteja instalada. Então, entrando em contato com o Ayurveda, se aprofundando no Ayurveda, você naturalmente e inevitavelmente vai se aprofundar no conhecimento do seu próprio ser. A Ayurveda integra você ao universo, faz com que você possa perceber que você e o universo estão intimamente conectados. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa maravilha que é o Ayurveda. Espero ter esclarecido.
Desejo saúde abundante para todos vocês. Um beijo no coração e namastê.